Pode passar o segundo. Bom, pessoal, então a ideia básica desse primeiro módulo é trabalhar essa questão de fundamentos básicos para a gestão de águas. E essa imagem aí é uma imagem linda aí do satélite aí do russo, acho que é. Esses dois rios que os senhores estão vendo, na verdade, os três rios, né? E no canto lateral direito, bem no alto, mas quase sumindo assim, também é o terceiro rio, é o Rio Grande. Esse rio do meio é o rio Tietê, e esse outro rio da esquerda é o rio Paranapanema, e aqui embaixo não aparece muito bem, está bem fechado, só parece uma erosão aqui, é o Ribeira do Iguape, né, descendo aqui do Vale Ribeira. Isso é a ponta do estado de São Paulo, ela tá, a tela é um pouco deformada, mas esse é o grande, vamos dizer assim, o grande desafio do estado de São Paulo, né, de trabalhar entre essas cinco grandes bacias hidrográficas, né? A bacia do Rio Grande, lá na divisa, a bacia do Tietê, bem no centro, o Paranapanema e o Ribeira do Iguape, e no fundo, o Paraná. Então, todo o estado de São Paulo drena, né, lá para o Rio Paraná, e tudo que a gente for falar de águas, a gente vai trabalhar dentro de um contexto dessas grandes bacias, né? As pequenas bacias hidrográficas, invariavelmente, elas vão em destino, né, desses quatro grandes rios que nós temos no estado de São Paulo. E a gente tem do lado de cá, né, bem no fundo, não aparece o Vale do Paraíba, né, e a Serra da Mantiqueira, onde é que é o berço das águas, né, onde nascem quase todas as nascentes grandes do estado de São Paulo. Então, isso é importante, que é uma imagem muito bonita. Pode passar, por favor, né? E a gente tem uma noção da panorâmica do que é o estado de São Paulo e por que é o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo não tem assim uma coisa histórica, por que se formou assim, né? Tem um porquê político, né? De que é o estado de mais regado por água, né, do Brasil. Pode passar, por favor. Bom, dentro dos conceitos importantes, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar, porque toda a base da gestão de águas, ela vai cair no que a gente chama em ATER, numa prática de ATER, né? Então, todo o curso ele vai estar voltado para dois conceitos importantes que ancoram a assistência técnica, o AT, né? Que é a orientação. Então, como orientar para a gestão de águas, como a gente poder trabalhar essa questão. E também vai ter uma boa dose do ER, né, a base educacional, de como que a gente pode usar de conceitos, né, múltiplos conceitos para trabalhar a educação dentro do contexto de ATER, né, do modelo de ATER. Então é muito importante a gente lembrar isso, principalmente para os jovens que estão participando, aí estou vendo jovens, que a APAER ela trabalha associação de extensão e ela faz extensão rural e assistência técnica, e é o que os senhores sempre vão estar enfrentando para trabalhar essa questão de gestão de águas. Pode passar, por favor. Bom, então, quando a gente vai falar outro conceito extremamente importante dentro dessa questão, né, é o conceito de gestão. Por que essa é uma palavra nova? O agricultor não fala isso, então é importante, já começa aí dentro da terra, a gente inserir, né, o vocabulário, porque ele vai tratar, quando a gente fala a palavra gestão, nós estamos falando de um conjunto de atividades para administrar, gerenciar e operar. São os três níveis de gestão, né? E que são extremamente importantes dentro de uma organização que os recursos hídricos, que as águas da propriedade ou na bacia hidrográfica necessitam. A palavra-chave no administrar é burocracia. Então, tudo que for planejamento, compra, venda, custos, né, projetos, tudo isso está dentro de um grande universo da gestão das águas, que é a gestão administrativa de águas, que é a parte burocrática. Né? Inclusive a legislação também ela entra dentro disso. Né? O gerenciamento, a palavra-chave são recursos. E quando a gente vai trabalhar com água, nós vamos entrar com recursos tecnológicos, recursos de conhecimento, recursos humanos, recursos financeiros, né, recursos energéticos. Então, são pontos importantes estar entendendo isso. E o terceiro conceito, que é outro nível da gestão, que é a gestão operacional, né, a palavra-chave é a função. Se tem função,
tem procedimento. Se tem procedimento, tem um padrão a ser feito. Né? Então, é muito importante. Então, isso é o eixo da gestão, né? A gente entender a dinâmica da gestão dentro de um contexto da arte de administrar, gerenciar e operar. E vai trabalhar sempre com as atividades burocráticas, com os recursos, né? Otimizar recursos, principalmente, fazer com que recursos se juntem e transformem em resultados, né? E funções. Pode passar, por favor? E aí, isso vai acontecer que, na medida que a gente passa a entender o que é a gestão das águas, né, a gente está apto já a chegar um pouco em ATER, que o conceito de modelo de gestão. Né? Modelo de gestão é o caminho escolhido para administrar, gerenciar e operacionar. É um estilo inspirado em experiências, né? Então isso é uma coisa importante, a experiência do agricultor, a experiência do técnico, a experiência de uma visita, né? Ou desenvolvido com base em criatividade e inovação. Então, vai desenvolver novos modelos de gestão, que essa é uma proposta também, né? Da gente entender hoje a questão da gestão de águas, porque ela está meio solta dentro do processo do sistema de produção, na ocupação e uso das terras, né? Ela vive meio solta, ela não tem uma organização dentro do contexto da gestão. Então é muito importante a gente lembrar que todas as vezes, onde os senhores estiverem, em cada ponto que os senhores estiverem, na verdade, nós vamos ter um modelo de gestão mais específico. O pessoal que estiver no Paranapanema, modelos de gestão voltado para as características do Paranapanema. Quem estiver na bacia do Paraná, lá em Andradina, lá na Alta Paulista, né, vai ter alguns modelos para lá. Quem está aqui no centro, nós vamos estar em Tietê, por exemplo, vai dar um modelo de Tietê do alto, do baixo Tietê, do médio e do alto. Quem está lá na calha do Rio Grande, em Colômbia, por exemplo, né, vai ter um modelo diferente. Quem estiver aqui na Mantiqueira são modelos de gestão muito diferentes. Então, é muito importante, dentro do ATER, a gente entender que o ATER trabalha em cima de modelos de gestão. E, normalmente, nós temos tipos de modelos de gestão. Né? Nós podemos ter um modelo de gestão por resultados, nós temos modelos por processos e modelos participativos. Normalmente, hoje, a proposta que está muito ancorada na proposta da APAER é a proposta dentro da agroecologia. Então, normalmente, o modelo proposto para a gente é um de gestão participativa. A bacia hidrográfica, necessariamente, sempre, gestão de bacia hidrográfica, tem que usar um modelo participativo. Quando a gente vai trabalhar em modelos para as propriedades agrícolas, a gente trabalha com modelos por resultados ou modelos por processo. Isso também vai de uma nova ordem de discussão com os senhores mais para frente. Pode passar, por favor. Bom, então, o modelo de gestão das águas, então, o objetivo, né, de um modelo de gestão de águas é estabelecer diretrizes para desenvolver assistência técnica e extensão rural focada nas diferentes necessidades de gestão das águas das propriedades, bacias hidrográficas do município, na região e no estado. Então, para isso que a gente vai trabalhar. E o que se espera? Se espera que a gente desenvolva modelos de gestão com base na assistência técnica e na extensão rural. Pode passar, por favor. Bom, ainda dentro dessas bases conceituais, administrar a água é toda atividade burocrática, como eu falei. Gerenciar a água são todas as atividades, responsabilidades com recursos envolvidos, e as operações com águas, né? A gestão operacional de águas é todas as atividades relacionadas com funções, procedimentos padrão, como eu já expliquei anteriormente. Pode passar, por favor. Eu estou acelerando um pouco, porque eu fiquei preocupado com o tempo, viu? Então, outro ponto ainda importante, dentro de uma sequência lógica, a gente saiu de um conceito de gestão, nós entramos num modelo de gestão, né? E a gente começou com o conceito de ATER, entrou num conceito de gestão, de modelos de gestão. Agora nós temos que entender um pouco um plano de gestão, né? Um plano, como é que você vai fazer o planejamento das águas da propriedade, gestão da propriedade. Normalmente, a sequência lógica para estabelecer um plano de gestão de águas numa propriedade agrícola ou numa bacia hidrográfica, ou mesmo para uma região, ele segue essa sequência lógica
de plano, programas e projetos. Então, nessa representação esquemática, os senhores podem ver que o plano está dividido em programas. Então, plano é uma coisa geral, né? É plano de gestão da Fazenda São José, plano de gestão do assentamento Vergel, plano de gestão da região do Paranapanema, né? É dividido em programas. E aí, ao longo das discussões, vocês vão entender por que são programas. Mas já dá para ter um entendimento, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com o entendimento de recomposição vegetal é uma coisa, conservação do solo é outra coisa, né, outorga e legislação é outra coisa. Então, esses grandes temas de atividades, eles vão ser agrupados em programas. E para cada ponto, para cada espaço na bacia hidrográfica ou dentro da propriedade agrícola, transformar em projetos. Então, dentro da propriedade agrícola, nós temos as chamadas áreas, né? 5 áreas que eu vou trabalhar com os senhores, áreas de produção, áreas de proteção, áreas de locomoção. Então, os projetos vão estar encaixados aí, né? Ó, o plano de gestão da fazenda, né? Santo Inácio, tem o programa Recomposição Vegetal dentro da área de estradas, dentro das áreas de proteção. Então, projetos de estradas, projetos, áreas de EPP, ok? Então, dentro dessa sequência, plano, programas e projetos. Então, a gestão se vai se dar aí, como administrar um plano, administrar um programa, como administrar um projeto, como gerenciar o plano, como gerenciar um programa, como gerenciar um projeto. Pode passar, por favor. Ainda dentro de conceitos extremamente importantes, quando vai te falar de água, tem que ter esse entendimento de hidrologia e hidrografia. Isso é um ponto básico e na literatura que passada para os senhores, eu cometi uma falha, o Jefferson me chamou a atenção e depois eu me incumbo de passá-los para a próxima orientação da literatura mais adequada para esse primeiro módulo. Mas é fácil de ver que tem lá pelo menos 2 ou 3 livros de hidrologia, e é extremamente importante os senhores estudarem um pouquinho de hidrologia e hidrografia. Não precisa ir a fundo, pode até, mas é muito importante entender. Hidrologia, então, é uma ciência que ela vai cuidar da movimentação de águas, né? Então, essa relação, por exemplo, da chuva, a relação da água no solo, nas estradas, nas calhas, isso tudo é hidrologia. Tudo é hidrologia. Então, é muito importante a gente entender isso, porque tem muitos temas, e eu vou trabalhar o conceito de análise hidrológica com os senhores. E a hidrografia, ela está ligada com a água. Então, ela vai estar ligada com o rio, com os lagos da propriedade, quantos quilômetros que nós temos de rio, quantos quilômetros tem essa bacia, qual que é a densidade de rios, né? Que tamanho que é esse rio, né? Quantas áreas que nós temos, qual a capacidade de açudagem, por exemplo, que tem dentro da nossa propriedade. Então, isso está tudo ligado com o conceito de hidrografia, que é diferente de hidrologia. Pode passar, por favor. Esses 2 conceitos, né, eles vão nos ancorar o que a gente chama, quando o senhor estiver de frente para uma nascente, quando o senhor estiver de frente para um rio, ou de frente para qualquer área e vai tratar de água, sempre vem a chamada análise hidrológica. Como é que nós vamos fazer uma análise hidrológica, ou seja, como que nós vamos entender a água dentro desse contexto? O primeiro ponto é o seguinte, numa análise hidrológica, é entender a área de recarga. Então, todos os pontos, todas as áreas da propriedade agrícola ou na bacia hidrográfica, nós vamos ter que parte da água gerada tem que infiltrar. Ela tem que ir para o lençol freático, sempre. É básico isso. Então, nós vamos sempre trabalhar com ações práticas para infiltrar, para armazenar água no subsolo. Então, a gente tem que encontrar a área de recarga. Dentro do mapeamento da propriedade agrícola, por exemplo, a gente já tem onde é que são as áreas já chamadas zonas de recarga. Mas nós temos que entender que todas as águas, parte delas que caem, a chuva tem que ir para o lençol freático. Isso é extremamente importante.
Outro ponto é chamado assim, áreas de drenagem, ou seja, aonde é que a água vai escoar? Como que nós vamos trabalhar? Aonde que vai passar os drenos? Que tipo de dreno? Como que nós vamos trabalhar essa questão? Como nós vamos conduzir as águas, né? E aí entra um segundo ponto importante na análise hidrológica, o comprimento de rampa. Todas as vezes que nós vamos mexer com água, você tem que entender quanto a água vai correr, quanto tempo. Por quê? Porque é extremamente importante a gente para projetar estruturas dissipadoras, estruturas de drenagem, o comprimento de rampa. A declividade é outro ponto, porque é lógico, né? Quanto mais com declive, quanto mais inclinado for, mais velocidade a água pega, né? Então isso é importante. Aí o potencial de filtração de águas é outro dado importante e que nós não temos muitas características, mas vem vindo a passos largos com a base tecnológica facilidades para a gente poder fazer a infiltrometria, que a gente chama, estudos de permeabilidade, isso cada dia mais os equipamentos estão ficando baratos, cada dia mais esse conhecimento vai estar disponível para os agricultores e cada vez mais nós vamos ter acesso à base tecnológica, estudando principalmente práticas de infiltração, e aí nós vamos ter o entendimento do que significa aquele espaço para infiltrar, né? É muito importante. Aí, vazão máxima, vazão mínima, sempre a água caiu naquele lugar, 1 metro quadrado, né, de água, infiltra tanto, sobrou água, vai correr, vai andar. Como é que é isso? Qual é a vazão do rio? Né? Qual é a vazão da mina? Então, isso é sempre importante na análise hidrológica. Depois vem 2 pontos extremamente importantes, que está ligado mais com qualidade da água. Um é a análise físico-química, então, os senhores estão acostumados com isso, mandar a água para analisar, e hoje já tem tecnologias sofisticadas, hoje nós temos aquelas sondas multiparâmetros, né, que facilitam muito o entendimento da qualidade da água rapidamente, né? E a condição ecológica, que chama dentro da análise hidrológica, é porque normalmente todo o dado, todo o conhecimento que a gente tem, principalmente vindo de modelos matemáticos, a gente não trabalha o conceito com degradação. Então, todas as degradações, elas implicam em influenciar principalmente na hidrologia do terreno. Ela interfere na hidrologia do terreno. Então, se tem uma área muito degradada, com certeza nós vamos ter muitos problemas com as funcionalidades hidrológicas. Então, a gente precisa estar dentro da análise hidrológica entendendo que tipo de degradação, como aquela condição ecológica da área vai estar. Vou explicar isso com mais detalhes mais para frente um pouquinho. Pode passar, por favor. Bom, ainda dentro da análise hidrológica, uma coisa extremamente importante é os senhores entenderem ciclo hidrológico, né? Toda base de gestão imita a natureza. Então, todos esses pontos do ciclo hidrológico, esse ciclo, né? A precipitação, a chegada da água no solo, ou seja, a interceptação, como é que se ele cai na copa da árvore, se ele cai direto no claro, a infiltração, a evapotranspiração, as águas subterrâneas, né? O afloramento de águas, aí a ida para o mar e fecha com a evaporação. Então, tudo dentro da gestão de águas vai estar inserido no ciclo hidrológico e é muito importante os senhores entrar aí dentro desse desenho aí para se sentir o ciclo hidrológico influenciando a nossa vida. Pode passar, por favor. Bom, e aí, o que é análise hidrográfica? A análise hidrográfica vamos dizer, muito ligada com a medida, né? Então, a morfometria, como é que você, quando fala morfometria, tá a forma, como é que aquela bacia tem, como que mede. Então, tem uma alta densidade de drenos, ela tem muitos drenos naturais, então o terreno é muito quebrado, ele é côncavo e convexo, então significa que ele tem muitos drenos, né, muitos próximos. Então, quanto que as medidas dessa forma do relevo, a medida da bacia hidrográfica, né, isso é muito importante. A tipificação, né, se é dendrítica ou não, aí tem várias classificações que a gente dá, se tem densidade alta ou baixa
de drenagem, né? Isso é ligado com a análise hidrográfica. A classificação sai principalmente, isso está ligado com classificação de minas, que elas se classificam como intermitentes, semi-intermitentes e perenes, e a classificação de bacias hidrográficas, que principalmente é por ordem, né? Bacia de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Primeira ordem é a nascente e o rego da água, a segunda ordem são duas nascentes se encontrando, dois regos, formam uma bacia de segunda, e assim vai, uma encontrando com a outra, e vai dimensionando, classificando elas de acordo com isso. As classificações também de água do rio, classe 1, classe 2, classe 3, está ligada com análise hidrográfica também, né? O dimensionamento, então, o tamanho, o que significa, quais são com as obras, o que nós temos que fazer, qual a magnitude da ação que nós temos que fazer em função do tipo de rio, tipo de dreno, tipo de mina, né? E o mapeamento é ligado com análise hidrográfica. Normalmente a gente faz o croquis hidrológico, que a gente chama, né? Quando nós tivermos na propriedade, quando passar essa pandemia, nós vamos ter oportunidade de fazer algumas aulas práticas, e aí nós vamos para o campo e eu vou fazer um exercício com os senhores de análise de paisagem, e aí nós vamos fazer um mapeamento da paisagem, né? E aonde que nós vamos sempre trabalhar paisagens hidrológicas, né? E aí os estudos comparativos, quando você compara um rio com o outro, um volume de água com o outro, isso toma-se decisões a respeito das características hidrográficas do espaço. Pode passar, por favor. Então, esse é um tipo, você vai ver por que o estado de São Paulo é o estado com mais malha hidrológica que nós temos. Olha o quanto de pequenas bacias, riachos e minas que o estado de São Paulo tem. Então, nós não podemos dizer que falta água no estado de São Paulo, hein? Isso significa que nós estamos fazendo mau uso, né? Além de ter 1.300, 1.400 milímetros de água, tem lugares como no Vale Ribeira, que às vezes chove 2.000 milímetros, nós temos aí um imenso canteiro azul, né, de densidade, e a gente precisa entender como é que os agricultores ainda não têm dificuldades para poder usar água para trabalhar, ou a seca influenciando muito com muita água. Pode passar, por favor. Esse é outro modelo de análise hidrográfica, né, que mostra aí as subbacias, essa malha que existe de nascentes e regos, e tudo isso a gente faz a contagem, e essa bacia do rio Jundiaí-Mirim, ela tem 1.000 quilômetros de rios, né, dentro, né? Piracicaba, nós fizemos um estudo lá, tem 3.200, 2.300 quilômetros de rios dentro do município de Piracicaba. É muito interessante isso, a gente entender a dimensão hidrográfica que tem os municípios, a propriedade agrícola, né? Então, pode passar, por favor. Bom, dois conceitos também extremamente importantes que nós temos que lembrar e os senhores têm que estudar um pouco, é o conceito de climatologia e o conceito de meteorologia. Climatologia, ela vai trabalhar com o conceito de classificação de climas, e principalmente ela vai trabalhar os seus fenômenos e suas influências. Para nós aqui, né, nós vamos trabalhar dentro da climatologia o entendimento das características de primavera, verão, outono e inverno. Então, quando a gente trabalha com gestão de águas, é muito interessante de entender o comportamento do rio, o comportamento da mina, o comportamento da propriedade agrícola na primavera, no verão, no outono e no inverno. Como é que se faz gestão de primavera, gestão de outono, gestão de inverno? Então, é muito importante, a climatologia vai nos ajudar a isso, e aí depois nós vamos falar um pouco sobre análise climatológica. E a meteorologia, ela vai estudar a atmosfera. Então, ela vai focar em processos atmosféricos, e principalmente entender as precipitações e a previsão de tempo, né? E os fenômenos que ocorrem dentro da atmosfera, como geada, por exemplo, né? Então, esses são pontos importantes do entendimento da diferença entre estudos meteorológicos e estudos climatológicos, porque quando a gente for fazer modelos de gestão, é muito importante a gente ter
o entendimento das características climatológicas da região e das características meteorológicas da região, principalmente para poder pedir dados, né, para a gente pedir para o engenheiro, a pessoa que está fazendo a análise climática do município, a análise climática do, da propriedade, a gente entender o que ele está falando, se ele está falando de clima ou se está falando de meteorologia. Pode falar, por favor, pode passar. Isso vai nos levar, por exemplo, o entendimento de uma análise climática, como eu falei, que é muito importante. Um dos grandes instrumentos da análise climática é o balanço hídrico, a gente entender a disponibilidade de água ao longo dos 12 meses do ano, qual é o comportamento disso. Então, a intervenção, inclusive, para práticas conservacionistas, para entendimento de intervenção em bacia, para recomposição florestal, o balanço hídrico é extremamente importante a gente entender os períodos e os entendimento quando é que nós temos déficit de águas de superfície e a clima e o balanço hídrico nos traz. A caracterização das estações do ano, como eu já falei para os senhores, né? Ele caracteriza muito bem o clima da primavera, verão, outono e inverno. Outro ponto importante na análise climática é a recorrência climática. Recorrência climática é um ponto-chave, principalmente na conservação do solo, né? Na revitalização de bacias também, porque ela trata de períodos de longo seca ou períodos que pode acontecer chuvas torrenciais contínuas. Então, normalmente, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos uma recorrência climática de 10 anos, que a gente chama para chuvas, e 10 anos para seca. Então, em intervalos de 10 em 10 anos, dependendo da região, acontece períodos de muita chuva. E com concentração de chuvas, de precipitação muito alta em um único dia, né? Então, é muito importante a gente entender isso. A análise climática também vai nos trazer os fenômenos clássicos hoje, que todo mundo vê, o El Niño e a Laninha, né? El Niño, o aquecimento das águas do oceano, e Laninha, o resfriamento. Isso interfere aqui na gente, no comportamento climático da região, e nos anos de El Niño e os anos de Laninha. Então, chove ou dá muita seca, ventos, isso é muito importante para a gente entender esses fenômenos, né? E a análise climática também vai trazer-nos as estimativas que são extremamente importantes para a gente caracterizar principalmente a disponibilidade de água ou a falta de água, né? E como isso trabalha. A modelagem hoje, matemática, ela é muito poderosa na análise climática. Pode passar, por favor. Outro ponto importante, quem vai fazer gestão de águas, é entender a análise meteorológica. Então, a medição de precipitação, isso está diretamente ligado com essas questões das funcionalidades hidrológicas do terreno, né? Então, quando chove, o que significa o comportamento hidrológico do terreno, né? Pelo tipo de precipitação que tem. Então, tem precipitação que ela não gera escorrimento, é absorvido tudo ou evaporado grande parte, e tem precipitação que ela vai gerar escorrimento, como é que nós temos que conduzir isso, como é que nós vamos infiltrar. As previsões de tempo são extremamente importantes, todo mundo sabe disso, não preciso falar. A caracterização de precipitação, é isso que nós estávamos falando, tanto a medição quanto a caracterização, né? Se ela é tromba d'água, vem origem, quando fala lá, tem uma nuvem tipo cúmulos, né? Cúmulos limbo. Quando fala isso, pode ter certeza que vai dar uma tempestade de água, vai cair um chuvão pesado, né? Então, essa caracterização de precipitação é muito importante. A determinação de índices biometeorológicos é muito importante hoje isso, principalmente a biometeorologia, ela está ligada com o controle de praga, controle de doença. Quando é que nós desencadeamos, né, ações, principalmente de alertas meteorológicos para controle de praga e doença, e a meteorologia nos ajuda muito também a diminuir o uso de veneno, diminuir o uso e equilibrar um pouco a natureza, né, para que a gente não faça tantos estragos que nós fazemos com o controle de pragas e doenças, principalmente. Pode passar. E a situação de alerta, né, como já vem, isso vai ser uma coisa corrente no Estado, né, há uma tendência do Estado a investir muito nisso. Outros dois conceitos também, assim, irmãozinhos aí,
é o entendimento, e isso é muito importante no processo de ER, né? A diferença entre ecologia e agroecologia. Então, a ecologia, ela trata da ciência, né? Tem um errinho ali, junto que ali, né? Vocês desculpem, né? A ciência que estuda o ambiente e os seres vivos. Então, o estudo do ambiente é a relação dos seres vivos. Isso é ecologia, né? Então, como é que se dá aquele ambiente com os seres vivos? E essa distribuição e abundância de seres vivos, ele é muito importante dentro da gestão de águas, porque ele trabalha a qualidade da água é irmã de alta biodiversidade. Não existe água com qualidade sem biodiversidade. Então é muito importante esse entendimento. Toda a base de gestão de águas para recuperação, principalmente de qualidade, ela vem dentro de um conceito de biodiversidade. E nós vamos discutir isso um pouco mais para frente. A agroecologia, ela vai nos trazer para águas uma coisa muito importante, porque quando a gente fala agroecologia, está dizendo que nós substituímos as paisagens naturais ou paisagens ecológicas, né, por paisagens cultivadas. Mas o ecossistema não mudou, né? Então, aquele ecossistema, ele passou a ser um agroecossistema. E aquele ecossistema, ele tem uma ecologia, uma relação, né, dos seres vivos harmoniosamente com a atividade agrícola. E isso é uma coisa importante, porque a agroecologia nos trouxe o grande valor da vida, os solos vivos, né? A doutora Primavera trabalhou muito isso, a importância de entendimento da biocenose do solo, né? Está muito ligado com a origem da agroecologia, nos trouxe isso, ou seja, entender ecologia associada na agricultura, né? Então ela tem um foco em agroecossistema de maneira ampla, incluindo os componentes socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos. Então, já não é muito mais focado só na base da vida e a relação que é a ciência de ecologia. Tem a palavrinha agro aí, que é um pepino para a gente. Pode passar. Bom, então, dentro do conceito de ecologia, como é que a gente vai trabalhar uma análise ecológica? Vocês estão vendo uma sequência que eu estou colocando? Eu sempre boto o conceito e sempre coloco análise. Sempre conceito e sempre análise. Então, por isso que é muito importante os senhores estudarem, porque os senhores vão ter que desenvolver uma capacidade de análise, mesmo que ela seja modesta, mas sempre vai ter que ter, na gestão de águas, você que vai ter que sempre estar avaliando alguma coisa, analisando alguma coisa sobre esse aspecto, porque é isso que vai compor todo o modelo de gestão nosso, né? Então, na análise ecológica tem a caracterização ecossistêmica, né? Como é ecossistema? Lembrar que ecossistemas são componentes de biomas. Então, os senhores estão no bioma cerrado. Então, nós temos vários ecossistemas. E a gente expressa isso, o ecossistema, na fitofisionomia, né? Cerradinho, cerradão, campo limpo, campo sujo, campo úmido. Então, essa caracterização ecossistêmica é muito importante. Tem propriedades agrícolas no estado de São Paulo que ela tem 3, 4, 5 ecossistemas dentro da mesma propriedade. Então, isso é muito importante a gente entender. A caracterização biogeográfica, né? Biogeográfica está relacionado com a vida e a geografia, né? Como é que aquele espaço como é que a vida se dá ali. Então, tem toda uma relação de vida animal, vegetal, principalmente no caso nosso, que é biodiversidade, é muito importante a gente entender a caracterização biogeográfica, porque para cada ponto daquele nós vamos criando condições para revitalizar, para trazer biodiversidade lá, né? A caracterização geomorfológica, aí entra toda a parte ligada com a forma do relevo, né? Como eu falei no início para vocês, por que nós temos muitas dificuldades, por exemplo, no Vale do Paraíba? Porque o Vale do Paraíba ele tem muitas superfícies côncavas e convexas. Então é uma dificuldade, e côncavas e convexas de diversas formas. Então nós temos calha aberta, calha fechada, calha média, e, nossa, tem concha aberta. Então isso envolve uma hidrologia muito forte. Então a caracterização geomorfológica é muito importante. E às vezes dentro da propriedade nós temos sítios
geomorfológico dentro de uma mesma propriedade. Então, a gente tem que aprender a separar isso e vai construindo os ambientes que a gente chama geomorfológicos da propriedade, de acordo com a forma do relevo, da forma das rampas, né? A caracterização etnobotânica, esse é outro ponto muito importante dentro do contexto da ecologia, porque a etnobotânica está ligada com a relação que a gente tem com as plantas, né? Com a relação, como a gente faz uso delas, e como que isso, como os povos. Então, quando a gente vai atrás de entender a etnobotânica, a gente vai entendendo o que tinha naquela região, como os povos viveram determinadas espécies que foram extintas, né? E como aquela civilização, aquele pessoal que está lá, se relaciona com a botânica, e é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer recomposição florestal. Tem aí um outro ponto que eu vou discutir mais na frente, que é muito legal como extensão rural para a gente trabalhar com isso. O inventário biótico é outro ponto que eu aconselho os senhores pelo menos a entender um pouquinho de inventário biótico. Nós podemos ter inventário de pessoas, biólogos fazendo com alta capacidade, como nós podemos ter pessoas simples, mas tem que fazer o que se tem, o que nós queremos ter de vida lá dentro, né? E a análise ecológica rápida é outra técnica, né, muito importante hoje vindo, que ela leva um conceito de parcelamento, um modelo de amostragem, né, um plano de amostragem para a gente poder caracterizar a ecologia local, pontual, como é que está se dando ali, e com a condição ecológica que está, para a gente poder fazer, mesmo como se fosse um DRP, um diagnóstico rápido participativo, análise ecológica rápida, ela é mais ou menos assim e é muito interessante. Pode passar, por favor. É um instrumento de ATER, né? Aí, o inventário biótico dá essas características. Essa imagem não está muito boa, eu cometi um erro, aí já vou assumindo, está faltando aí a fonte, vocês me desculpem, depois eu mando, né? Foi numa fila de fazer, já errei na primeira, errei na segunda. Me desculpem, o dono dessa imagem, estou envergonhado por isso, mas enfim, vamos lá. Então, esse é um modelo do inventário biótico, né? Que a gente vai fazendo, e vocês viram que aí, o que mostra? Que, de acordo com o comprimento da rampa, o comprimento, a característica da imagem, né, é onde que se dá as principais espécies, tanto vegetais quanto animais. Então, a gente começa a entender bem vida num determinado espaço dentro da propriedade agrícola, o que aparece ali, né, e como a gente tem que trabalhar. Isso, quando a gente vai fazer recomposição florestal e requalificação de espaços, principalmente requalificação de espaços vegetados, é muito importante a gente entender esse enriquecimento e levar isso para lá. Pode passar, por favor? Bom, esse é o Ecóton. Ecóton é uma área de transição. Em São Paulo nós temos muitas áreas de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, principalmente. Então, é quase que fosse um ecossistema único ali dentro, e nós temos várias propriedades. Quem está na região, por exemplo, de Bauru, sofre muito, né, na região de Ribeirão Preto, e na região de Campinas também, nós temos muitos ecótons, então tem que aprender. Você vê, nós estamos muito próximos da Mata Atlântica e a cidade chama Campinas, né? Por quê? Porque é Campo Limpo Paulista, né? Então, Várzea Paulista. Então, todas essas áreas que era a boca do sertão, né? Que era o cerrado com transição de Mata Atlântica. Pode passar, por favor. Eu vou acelerando, que acho que já estou atrasado aqui. A recomposição estacional, esse é outro ponto extremamente importante aí dentro da análise ecológica, né? Entender as estações do ano e como é que nós vamos ter que colocar plantas que são características das estações do ano, que é muito importante, principalmente para a fauna, né? Pode passar. Pode passar, por favor. Não, esse é outro esquema aí de como é que nós trabalhamos os corredores. Pode passar, meu filho. Pode ir para o outro já. Isso aí é o entendimento também da classificação das áreas em termos de áreas de APP, principalmente, entender
na análise de paisagem, o que é topo superior, médio, inferior, como é que a gente trabalha isso, e lembra do inventário biótico, aí você pode ter certeza que são plantas completamente diferentes, vida diferente ali, então a gente começa a aprender a fazer a análise ecológica a partir desses conhecimentos. Pode passar, por favor. Bom, a análise agroecológica, né? Então, você vê, lá era ecológica, aqui é agroecológica. O primeiro ponto é a caracterização do agroecossistema. Agroecossistema tem aquele ecossistema com uma cobertura agrícola em cima, com uma cadeia produtiva em cima, né? E no agroecossistema tem uma característica importante que é a comunidade. O homem intervindo ali. Então, ele faz parte daquele. Na natureza, o homem ele faz parte como índio, né? Quando ele é antrópico, ele vai só para degradar lá. Então, no caso de uma espécie a mais, né, da natureza, nós podemos entender o homem como o homem ecológico. O homem agroecológico, ele é um homem mais moderno, que é o homem, vamos dizer, o agricultor, né? Ele está dentro do agroecossistema. Né, esse entendimento das cadeias produtivas, porque elas ocupam a paisagem, os espaços produtivos da paisagem, o espaço produtivo da propriedade, são diferentes. Isso. A caracterização dos sistemas de produção, nós temos vários tipos de sistemas, vai entender dentro da agroecologia. O inventário tecnológico, porque também faz parte da agroecologia, a tecnologia que está usando, a tecnologia impõe muitas coisas, né? Pode passar. Tipos de uso de águas da propriedade, você vê tudo isso, todas essas questões que nós falamos para os senhores, né, vai estar, de alguma forma, esses conceitos, eles vão estar relacionados com a gestão nossa, a gestão de chuva, a gestão de poços, seja normais ou artesianos, a gestão de nascentes, a gestão de rios e lagos, a gestão de águas pluviais, que é água de escorrimento, de superfície, resíduos, águas residuais, as águas poluídas, contaminadas. Olha, você vê um universo de água que nós vamos ter que trabalhar, e por isso que a gente tem que organizar entre ações administrativas, gerenciais e operacionais. Pode passar, por favor. Pode passar, isso é um mosaico aí de imagens, que diferentes situações de água dentro de uma mesma propriedade. Esse é outro ponto ainda muito importante dentro da TER, que é o conceito de agroecologização, trazido pelo professor Marcos Sorrentino. Oi, professor. Só uma sugestão, após esse slide, se puder a gente fazer uma pausinha, está chegando aquela hora da pausinha, pode ser depois desse, mais um pouquinho. Eu vou tocar mais uns 10 minutos. Tá bom, você fala a hora da pausa. Tá bom. Então, esse é agroecologização, um dia nós vamos fazer uma live só sobre isso, é extremamente importante, eu venho sistematizando essa abrangência temática de agroecologizar, então, nem em gestão de águas nós vamos ter que entender isso, o que significa trabalhar a agroecologia, e esse termo pode passar, isso é mais um sentido do senhor entender. Outro conceito importante, outros dois conceitos, é a degradação e a recuperação ambiental, então eu vou ser rápido aí, então, lembra que toda forma de ocupação degrada. E, então, toda a gestão vai trabalhar no sentido de recuperar a degradação, recuperar áreas degradadas, então é sempre esse dueto, né? Eu tenho que analisar a degradação, entender aquela condição, e eu tenho que recuperar. Pode passar. Se desculpem aqui, eu estou acelerando aqui um pouco, né? Aí entram mais dois outros conceitos extremamente importantes, que é a restauração, né? Lembrar que restauração ela é um conjunto de atividades promovidas que promove intervenção para a recomposição de processos funcionais do ecossistema. Então, isso é importante. Vamos imaginar a restauração como se fosse uma mesa do pé quebrado, então, quando você bota um pé nela, você restaura as funcionalidades dela. E o conceito mais importante dentro da gestão de águas, por conta da influência que ele tem, é o chamado conceito de revitalização ambiental. Isso também vai ser objeto de uma discussão, vocês vão ver, eu estou patrocinando, estou me dedicando muito a isso, para a gente poder inserir isso dentro do contexto de ATER, que é ações de revitalização ambiental de extrema importância no mundo inteiro hoje, né?
que é uma série de atividades de regeneração ecológica, ações para revigorar, para tornar, a insuflar a vida, porque nos ambientes naturais a vida floresce, ela está a todo momento, né? Nos sistemas agrícolas ela morre a todo momento, né? Isso é outro ponto importante. Ela vitalizar de novo é outra coisa que é importante. Então, à medida que nós tiramos tudo, nós temos que colocar vida. Né? Então, dar vida, né, é muito importante dentro de um sistema de produção agroecológica. Né? E a restauração integral do ambiente de convívio harmonioso com comunidades neles instaladas. Ou seja, sim, o respeito a todas as formas de vida. Ou seja, a biodiversidade local é hoje a coisa mais importante que nós temos dentro da agroecologia, dentro do modelo de produção agroecológica, do modelo de recuperação de nascentes, de manejo de águas. Então, qualquer situação de água, a qualidade está totalmente dependente da biodiversidade local. Pode passar, por favor. Aí entra aí uma brincadeirinha que nós fazemos esse exercício no flipchart, brincando lá na paisagem, e a gente escreve revitalização e vai puxando os garranchos ali e vai entendendo o que é as ações práticas, né? Melhorar a qualidade do solo, a qualidade da água, regenerar a água subterrânea, regularização hidrológica, e assim nós vamos embora fazendo uma dinâmica com os agricultores, que eles vão vendo que sabem revitalizar, o que precisa é organizar os conhecimentos e botar o modelo deles de revitalização a funcionar. Pode passar, por favor, né? E aí vai fechar tudo isso fecha com o que a gente chama assim uma coisa extremamente importante. Eu tinha programado uma ação com vocês e não vai dar mais tempo para fazer isso. O entendimento de chamada análise de evidências e análise de consequência. Então, análise de evidências é quando você organiza o que você vê. Então, o que você está vendo? E quando você vê, por exemplo, um fragmento florestal, quais as evidências que ele te mostra? Então, você vai ver que um fragmento florestal, por exemplo, ele está muito fragmentado a paisagem, a propriedade tem muitos fragmentos. Qual a consequência disso? Né? Os fragmentos estão muito bosqueados, por exemplo, então é evidente que está bosqueado. Então, ele tem uma perda contínua de espécies. Né? Então, qual a consequência? E assim nós vamos brincando, né? Você olha lá, lixo e urubu, né? Toda vez que você vê urubu, qual a consequência de ter urubu na área? Com certeza tem carniça ou tem lixo. Né? É a mesma coisa, por exemplo, memória biocultural. Quando você conversa com o agricultor, e eu trabalhei isso com etnobotânica com vocês lá, a memória biocultural é uma coisa extremamente rica dentro da agroecologia. Né? As pessoas falam, aqui tinha ipê, aqui tinha peroba, aqui tinha onça pintada. Então, quer dizer, na revitalização, nós vamos ter que trazer isso com base na memória biocultural. Se tem indústria, consequentemente, tem o quê? Tem efluente. Se tem atividade agrícola, consequentemente, nós podemos ter processo erosivo, nós podemos ter problema de enriquecimento de água, nós podemos ter veneno, nós podemos ter simplificação do meio. Então, sempre análise de evidência, análise de consequências, nós já estamos montando o nosso modelo de gestão dentro do universo de atividades que nós vamos ter para resolver os problemas das nossas áreas. Pode passar, por favor. Bom, essa imagem vai ser a pausa, né? E aí, essa imagem eu gostaria que vocês ficassem fazendo um olhar, e o Jefferson vai mandar umas imagens para os senhores, e eu vou convidar os senhores a fazer uma análise de consequência, e análise de evidência e análise de consequência na imagem. Ou seja, puxar aqui uma flechinha, e cada ponto que vocês estão olhando, eu queria que vocês olhassem e falassem, estou vendo um rego aqui, estou vendo um trio. Qual que ele tem qual a consequência disso? Né? Olha, esse fragmento, é evidente que ele lá na parte de recarga, lá em cima, não existe. Então, qual que é a consequência disso? A consequência é que a velocidade de filtração diminuiu para caramba. Né? Então, é isso que... Bom, então essa imagem ficou, que a imagem que estava aí Já volto, já vai voltar, espera um pouquinho.
essa imagem é o que eu peço para vocês para fazer análise de evidência e análise de consequências. Isso é uma coisa prática e que de uma aplicabilidade na matéria que vocês não imaginam, né? Que a gente vai brincando, você faz uma análise muito, muito bem feita, né? Olhando, né? Vendo a partir do conhecimento do agricultor, a partir do conhecimento do seu interlocutor, né? De como é que nós estamos juntos. Então, essa leitura da paisagem, leitura de cenários, são coisas importantes, fundamentais dentro desse entendimento do que significa isso, né? A gente, de um determinado momento, nós tínhamos uma visão muito reducionista de olhar isso só para um pasto e uma aguada para o boi beber água, né? E não é só isso que ela está falando para nós, né? Está falando muito mais. Pode passar, por favor. Bom, aí nós vamos entrar em outros conceitos ainda importantes dentro dessa primeira parte, e é fundamental a gente entender isso, porque começa a linkar tudo, né, que é o chamado serviços ecossistêmicos, né, que hoje está muito em pauta, e a gente vai em gestão de águas, nós vamos ter que entender isso, porque nós temos que entender quais são os serviços que a natureza, os ambientes prestam, né, para a sociedade. Um deles são os serviços ecossistêmicos hidrológicos, né? Então a gente precisa entender esses benefícios e a gente precisa principalmente proteger, né? Então o homem não faz serviços ecossistêmicos, o homem faz. Pode passar, por favor. O homem trabalha o conceito de serviços ambientais. Os serviços ecossistêmicos eles são classificados em 4 tipos, e a agricultura de serviços, que também é outro objeto de outra live, nós já discutimos isso com o presidente, com o grupo aí, mais para frente nós vamos propor isso para vocês, né, para a gente fazer umas oficinas sobre agricultura de serviços. A gente vai a fundo no que significa serviços de regulação, serviços de provisão, serviços culturais e serviços de suporte, que são os 4 grandes serviços hoje que veio à tona com o grande estudo do mundial. Pode passar, por favor. Aí, os serviços ambientais, então, há essa diferença entre serviço ecossistêmico, que é o que a natureza faz. E os serviços ambientais é um subconjunto de serviços ecossistêmicos que pode ser gerado como externalidades positivas de atividades humanas, né? Ou seja, o homem trabalhando, o homem fazendo, o homem reconstruindo, né? Então, o homem que destruiu, o homem sabe reconstruir. Então, os serviços prestados por seres humanos na tentativa de suprir a perda ou a falta de serviços ecossistêmicos. Isso é crucial na gestão de águas, porque o pagamento de serviços ambientais, o entendimento da preservação, por exemplo, bacias hidrográficas, bacias de mananciais, ele está diretamente ligado com a agricultura. Ela é muito importante. Nós já temos exemplos clássicos disso no mundo, né? Se os senhores procurarem no Globo Rural, tem aqui um Globo Rural do ano passado, que mostra o Serviço de Águas de Nova York. Ele contratou um monte de agricultores a 700 quilômetros para trabalhar com serviços hídricos, né? A história do Rio Sena, do Tamisa, é muito legal. Os caras fizeram lá, é absurdo, e quem fez isso foi a comunidade, foi os agricultores, foi cada pedacinho, cada rincãozinho, cada caboclo que estava ali de um lado, e por isso desenvolveu modelos de gestão adaptados para cada bacia, né? E o cara foi desenvolvendo e foi recebendo por isso, e merece receber. Pode passar, por favor? Então, serviços ambientais e serviços ecossistêmicos são 2 conceitos importantes que eles vão ancorar a chamada agricultura de serviços, né? Ela pode ser definida como um conhecimento em serviços ecossistêmicos aplicado em conjunto com atividades agrícolas, né? São produtos, serviços, né, prestados por agricultores ou proprietários agrícolas para atender as demandas ambientais do território municipal, principalmente,
porque o tecido urbano não consegue fazer isso. Pode passar, por favor. E vai sair esses conceitos que a gente vem hoje trabalhando aqui na proposta do Centro de Engenharia, aí, que é os serviços ambientais urbanos, serviços ambientais cênicos, serviços ambientais agrícolas e serviços ambientais hídricos. São os 4 tipos de serviços que a agricultura vai trabalhar, né? Tanto encaixado dentro da agricultura urbana, periurbana, que são os serviços ambientais urbanos, né? Os serviços cênicos é a transformação da paisagem. Hoje nós temos uma coisa muito importante, um conceito também importante que tem que lembrar, que é a paisagem de manejo, que é a paisagem degradada, né? E o manejo da paisagem, que é a reconstituição da paisagem que nós estamos vendo. Então, na medida que a gente faz aquela análise de consequência, nós estamos caracterizando a paisagem atual, né? Qual foi a consequência de ocupação e uso. E isso vai nos trazer um manejo da paisagem, como nós vamos manejar aquela paisagem para transformá-la. Então, é muito importante isso dentro do serviço ambiental. Pode passar, por favor? Aí ó, é um estudo que nós fizemos aqui na Bacia do Rio Jundiaí-Mirim, né? E veja, a relação de serviços ambientais potenciais que tem dentro da bacia. Então, tanto são 30 serviços ambientais que eu particularmente sistematizei, eu organizei, que ele ancora toda essa base da proposta que a gente tem do treinamento, né, de serviços ambientais, agricultura de serviços. Então, isso é uma coisa importante dentro do contexto também do pagamento de serviços ambientais, né? Quando você faz a lei e a gente promover isso, nós já discutimos na PAER a importância que tem a PAER promover os serviços ambientais, os extensionistas da PAER ser cabeça de chave nisso, né? Ou seja, praticar até nisso, orientar bem os municípios para trabalhar com serviços ambientais. Pode passar, por favor? Aí agora tem um outro universo assim, moderno também, que vem dentro de um contexto mais, vamos dizer assim, político-pedagógico, mas que é muito importante, que é a chamada abordagem CTS, que é esse entendimento com o mundo que vem vindo, né? Então, hoje nós estamos numa transformação enorme, enorme, a todo momento. O agricultor sofre, vocês sabem o que eu estou falando, né? Então, é completamente diferente do que nós tínhamos vamos dizer assim, há 5 anos atrás, né? Hoje eu estava num grupo de cana, de conservação de solo de cana, que nós vamos ter que fazer nós estamos discutindo isso. A cana mudou, a relação de conservação do solo na cana vem mudando assim, a passos largos com a tecnologia que vem vindo, né? Então, e a gente precisa entender essa chamada abordagem CTS, né? Que é uma abordagem que liga com a ciência, a tecnologia e a sociedade. Isso, dentro do modelo de gestão, é muito importante, porque a gente tem que entender a racionalidade científica ligada com águas. Nós temos que entender como é que é a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, para onde que está indo o desenvolvimento tecnológico por causa da gestão, né? Como que nós vamos trabalhar os cenários futuros, a gente vai trabalhando hoje para construir o futuro, né? E a gente tem que trabalhar esse conceito do desenvolvimento social, né? Que está muito ligado com a gente, né? Que é o ensino, extensão e trabalho. É muito importante a geração do entendimento do que significa gestão de água, como significa ensinar a gestão de água, né? Transmitir esse conhecimento, o que significa a gente fazer extensão, tanto a extensão universitária quanto a extensão pública, a extensão rural aqui, a atividade de aterro mesmo, nossa, né, direta, e a geração de trabalho, né? E não estou nem trabalhando em renda e serviço. Nós estamos tendo que entender trabalho, qual o potencial de trabalho que existe quando a gente faz gestão. Quando é que a gente gera trabalho, que é a primeira oportunidade das pessoas. Porque isso a gente precisa entender quando a gente trabalha com água. O que é gerar trabalho com a gestão de água. Pode passar rapidamente. Então, essa abordagem CTS, os senhores vão ter que assimilar. Sugiro que os senhores estudem isso, entrem no Google, lá põe a abordagem CTS para começar a ver isso, a estudar um pouquinho, é muito importante para a extensão rural. Então, na abordagem CTS, vamos dizer assim, cuida-se o universo da ciência das águas, vamos dizer. O que tem por trás da ciência das águas? Eu dei alguns petecos para os senhores, né?
Veja, a climatologia, a hidrologia, a geologia, a pedologia, a ecologia, os impactos, estudos de impactos ambientais, que são coisas novas, né? Dentro do contexto, é diferente da ecologia, né? Estudar impacto, porque a agricultura impacta, a agroecologia impacta, tem que entender essa questão, né? Como que trabalha a sociologia, a agricultura, a agroecologia, esse dueto, né? Do desenvolvimento, principalmente em escala humana. Nós estamos trabalhando com desenvolvimento em escala econômica, né? Mas nós temos que, em gestão de águas, é indissociável. O homem da água não tem nenhuma diferença. O homem e o rio é junto. Não se estuda rio sem o homem mais. Não existe estudo, gestão de água sem o homem. Então é muito importante isso, e os senhores têm que compreender que sociologia é extremamente importante dentro desse contexto aí, né? A educação ambiental, não preciso falar nada, e a engenharia ambiental que ela vem chegando, né? Tanto que nós estamos formando, nós temos meninos aí, curso jovem, curso novo, tanto são cursos ciências ambientais, né? Eu tive a oportunidade aí de trabalhar com o pessoal da Unesp, aí, que aprendi muito lá sobre a engenharia ambiental. Não existia isso quando eu me formei, quando eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a fazer pesquisa, né? Fui aprendendo aqui. A palavra engenharia ambiental, gestão ambiental não existia no nosso vocabulário, mas hoje está entendendo e nós vamos ter que ajudar também, e vamos que um pouco os agrônomos aí, os extensionistas fazem um pouco de engenharia ambiental e a gente tem que aprender a inserir isso dentro desse contexto e está ligado nessa abordagem de ciência. Pode passar, por favor? Outro ponto aí ligado com essa abordagem CTS é a tecnologia das águas. Então, o que tem de tecnologia? Como é que qual a tecnologia que está ligada com captação? Vocês olhem esse universo aí. Quem trabalha com irrigação, quem trabalha com saneamento, quem trabalha com empresas de água, esgoto, aí, de município, sabe o que eu estou falando, né? O que significa reservação? O que significa represa? O que significa açudagem? O que significa grandes lagos, né? Então, isso é importante demais, importante demais entender a tecnologia que vem vindo aí para a gente poder se inserir dentro do modelo de gestão. Toda propriedade agrícola tem alguma coisa com captação, tem alguma coisa com reservação. Seja uma pequena bomba, seja um pequeno laguinho, seja uma poça, né? A distribuição de água é outra coisa importante, cada dia mais isso é muito importante dentro do contexto, vamos dizer, da logística da água, né? Como que isso ocorre, como é que essa roteirização, distribuição, como é que esse fluxo de água que entra, o que é chegada, o que é saída, o que é a comunicação dentro desse roteiro das águas dentro da propriedade. Diversas formas de distribuição de água existem lá dentro, né? Muita tecnologia para isso. O abastecimento é outro ponto crucial. Nós temos abastecimento de diversas formas, né? O abastecimento da casa, o abastecimento da agroindústria, o abastecimento de máquinas. Então, são outro conceito, tem muita tecnologia aí dentro, né? O saneamento é outro ponto crucial dentro da gestão de água, né? Então, tem muita tecnologia hoje. O que a gente sabe, e principalmente no meio rural, esse modelo de saneamento clássico do urbano, de concentração, estações de tratamento, não é interessante para nós. Nós temos que trabalhar com saneamento centralizado. Então, conhecer um pouco o saneamento rural é muito importante. Também fiquei enchendo os picuados do nosso presidente para a gente poder fazer um grupo só de discussão de saneamento rural, que é muito importante, né? A irrigação é outro ponto dentro da tecnologia, não preciso falar nada para os senhores, né? Precisa entender, eu brinco, falo que tem hora que eu estou debaixo de um pivô central, onde tem a última geração de tecnologia, né? Geração de água, mecânica, elétrica, hidráulica, de veneno, de genética, de máquina, e tem compactação do solo, doença, tudo. Veja bem o que acontece, como o uso da tecnologia leva a gente a uma situação crítica, né? Então, a irrigação mostra muito isso. A avaliação, tecnologia para avaliar, para monitoramento, né? Tem muita coisa hoje
que a gente precisa aprender a todo momento. A aplicação tecnológica, né, isso é outra coisa, o agricultor que paga tecnologia e não usa, ele paga para errar, né, o custo de tecnologia é muito alto, então precisa entender. E a tecnologia ligada com a industrialização, que é muito, muito importante, que grande parte do que a gente industrializa é água, né? Então, grande parte do que a gente exporta água, né? Então, a gente tem que entender esse conceito. Pode passar, por favor? E aí entra o conceito aí dentro do CTS, da abordagem CTS, a socialização das águas, né? Então, e é outro lado que está muito ligado com o nosso ER, né? A extensão rural, ali, como é que nós vamos trabalhar a participação dos povos da bacia, os consumidores, né? Os usuários, ó, você vê que você começa a ver esses nichos, essas discussões que existe da participação das pessoas da agricultura dentro do contexto do complexo de gestão de águas, né? A legislação, né? Nós vamos deixar a legislação para um outro período aí, que eu não vou conseguir passar para os senhores, não vai ter tempo, eram os próximos tópicos, mas nós não vamos trabalhar. O compartilhamento, a gestão compartilhada da água, isso já vem vindo há anos, já tem um programa de gestão compartilhada de bacias hidrográficas, gestão compartilhada da água, é extremamente importante no entendimento do conflito das águas, né? Existe também dentro dessa questão de compartilhamento. O desenvolvimento econômico social, esse é outro conceito importante, todo mundo gosta. A sociedade, por exemplo, principalmente a sociedade hipócrita, né? Ela adora água boa e limpa, mas ela adora poluir, né? E não quer financiar isso, não quer financiar os agricultores. Então, nós somos uma sociedade que consome e degrada a água a todo momento, como se isso fosse verdade, né? Que fosse verdade. E o desenvolvimento econômico da água, a customização da água hoje é uma coisa importante que já vem vindo, o pagamento pela água em São Paulo já está instituído, né? No Brasil vem vindo aos poucos, mas vai se dar no mundo inteiro, tem. A gente já paga água para tudo, né? Então, isso é outro ponto importante dessa questão do desenvolvimento econômico, para onde que nós vamos com a economia da água, né? A territorialização, isso é outro ponto também crucial dentro da socialização, que é a gestão hídrica de territórios, né? Isso está ligado principalmente com a TER municipal, né? Como que a gente trabalha a política municipal de recursos hídricos, né, no território do município, principalmente nos territórios das grandes bacias hidrográficas, né, nos territórios geológicos, então, no Cristalino Paulista, no Planalto Paulista, no Vale do Ribeira, né, são desenvolvimentos, a socialização de territórios é muito importante. O processo educativo pelas águas, nós já até discutimos alguma coisa nisso. A racionalização é outro ponto crucial. Se a gente não fazer gestão de racionalização, é óbvio isso, mas a gente não faz. A verdade, a sociedade humana, ela não racionaliza a água, é incrível, o município não faz isso, todo mundo fala, mas ninguém faz. Então, é um ponto crucial em gestão de águas e a inserção disso, da racionalização, dentro do contexto do modelo nosso de ATER, para o modelo de gestão, a gestão de racionalização. E assistência técnica e extensão, nós já fizemos essa abordagem. Pode passar, por favor. Bom, aí nós já estamos aí com 20 horas e 46 minutos, e eu vou propor para vocês. Uma que eu estou assim, cansado mesmo, eu vou pedir um pouco de desculpa para vocês. E a gente vai ter que passar esse tópico, eu vou distribuir ele nos 3 últimos tópicos, e para a gente poder trabalhar os 3 conceitos aí de legislação federal, que é extremamente importante, a gestão de águas, o Código de Águas do Brasil é importante, né? A legislação estadual, principalmente a legislação de São Paulo, tem uma relação muito importante com nós, com o agricultor, o que o agricultor está inserido dentro da Lei de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, é muito importante isso. E a legislação municipal, que ela é muito adaptável a determinados municípios, né? Tem um grande copia-cola, né? Um município cola do outro,
e vai colocando aí nos planos diretores, na legislação de recursos hídricos dos municípios, mas fato é que nós temos que discutir a legislação municipal de recursos hídricos, né? Então, tem alguns mecanismos que eu gostaria de ter pelo menos uns 20, 30 minutos para a gente poder discutir isso com os senhores. Mas eu vou deixar esse tópico para a gente, vou diluir isso nos outros tópicos. Pode passar, por favor? Bom, aí, para finalizar, então, essa é a chamada atividades para gestão de água no meio rural, né? Então, a gente fala 5 grandes atividades que nós temos que ter. Toda essa base conceitual, ela vai ancorar o que a gente chama assim, a gestão de águas, ela tem 5 grandes pilares, né? A conservação de água, então todo esse universo que nós discutimos sobre conservação, como é que trabalhar, recomposição florestal, biodiversidade, tudo esse universo. Há o uso racional, né? A racionalidade, como captar, como usar, como distribuir, como devolver, né? O saneamento é outro ponto importante, porque é uma água nova, né? Ela não existe na natureza, não existia isso, né? Então, tem que tratar a água é o fim da picada, né? Então, eu falo isso porque se você pegar lá Nova York hoje, ela fez o programa e não trata a água mais, né? Você pega água limpa já, a natureza faz isso. E nós temos que criar um serviço de saneamento, o fim da picada por conta da gente ter um modelo muito impactante, mas fato é que vai demorar muitos anos para a gente se livrar desses esquemas de saneamento que nós temos hoje. A reservação é outro ponto importante, e aí nós vamos trabalhar 2 conceitos, que é a reservação profunda e de superfície, né? Entender isso, nós não podemos tratar o lençol freático do jeito que nós estamos tratando, achando que em aquíferos como o nosso aqui da região, que é o aquífero cristalino, é muito claro isso. A quantidade de poços artesianos e semi-artesianos que não funciona mais é absurdo, né? Então, todo mundo de vocês tem certeza que falar o poço secou. Já viu falar isso aí. Isso está ligado com reservação, com a incapacidade nossa de entender a ciência do ciclo hidrológico e a necessidade que nós temos de ter que manter a recarga. E a reservação de superfície, que ela é importante, mas ela precisa ser muito melhorada, né? Porque ela é muito impactante, principalmente com a biodiversidade aquática. E toda reservação promove benefícios, mas muitos malefícios. Então, nós temos aí uma questão de impactos ambientais positivos e negativos, né? E a gente sabe o que significa os riscos da reservação e também as necessidades de se reservar água, principalmente em função daquele cenário de primavera, verão, outono e inverno, como é que nós aproveitamos as águas do que caem no território, como nós vamos ter que trabalhar isso aí. Dentro da propriedade hoje é muito importante, a gente vem tendo uma discussão aqui, já na região nossa, aqui, no assentamento de Vergel, aí, da gente poder entender essa questão de gestão de águas de chuva. Nós aqui na Tima São Paulo, né, tem água para todo lado, e os agricultores passando necessidade de água. Eu falei, chove 1.300 milímetros. Imagina, os caras lá no Israel, que chove 200, os caras conseguem fazer, e nós aqui desperdiçamos. Então, essa questão de uso de água de chuva não é só para a região seca, não é só no Nordeste, não. Então, tem toda hoje uma base tecnológica importante para a gente entender muito bem como aproveitar melhor a água e essa engenharia. Aí está o arquiteto aí, o menino, pode trabalhar esse negócio aí de aproveitar toda essa água que existe nas nuvens, vamos chamar assim, né? E a cooperação social, que é muito importante, e aí dentro do contexto chamado de cooperação social, ela entra dentro do entendimento de que todos são usuários de água, não é só o irrigante, não é só o cara que pega para beber, né? A sociedade inteira, então, há de ter uma cooperação social pela água. E isso é uma discussão, né, que vem vindo no mundo inteiro, o entendimento do que significa gestão de água em território e gestão de água comunitária. Então, essa cooperação social é muito importante e a gente, dentro de extensão, então, é outro grande tópico de discussão, né? Nós vamos ter outras lives de discutir, por exemplo,
comercialização e a gente não quer, sim, colocar em pauta a discussão de cooperação social pela água, né, que é tão importante quanto a comercialização de produtos agrícolas, orgânicos, não orgânicos, ou qualquer desse aí. Tão importante quanto qualquer tópico desse, mas a gente tende a fugir um pouco dessa discussão. Pode passar. Bom, era isso que eu tinha nesse primeiro módulo, né? Eu peço desculpa para os senhores pelos imprevistos que ocorreram, também pelo até o meu despreparo aí para uma jornada dessa. E eu agradeço, obrigado pela atenção. Então, saúde e felicidade a todos. Eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo aí